Oi, oi, oi! Live surpresa por aqui hoje. Você sabia que o livro de Judas da Bíblia, aquele bem pequenininho, não foi escrito por Judas Iscariotes, mas sim por Judas, que era irmão de Jesus? Você sabia que Jesus, né, e a Ruxa tinha outros irmãos? Tiago, por exemplo, que é referido nessa carta de Judas, também era irmão de Jesus. E essa confusão toda se dá porque na Bíblia, né, cristã, digamos, os nomes foram trocados. Então, muitos nomes foram trocados, inventados e colocados de acordo com o original, muda tudo, né? Então, a gente vai ver mais de um Tiago, a gente vai ver mais de um Judas, a gente vai ver mais de um Enoque, e isso causa uma grande confusão na hora que a gente faz o nosso estudo bíblico, certo? Então, hoje, o que eu vou fazer aqui com vocês, né? Como a gente sabe, eu sempre entro aqui nessa live, surpresa, quando eu consigo, quando o Pai toca no meu coração, e hoje ele tocou no meu coração agora, pouquinho, né? Eu tinha uma consultoria agora na manhã, e aí por algum motivo essa consultoria foi modificada, né, o horário, então eu senti no meu coração que o Pai fez isso para que a gente pudesse fazer um estudo agora pela manhã. Senão eu já ia emendar meu dia de trabalho aqui e já era, né? Então eu senti isso, e aí ao responder uma dessas caixinhas que eu abri ontem, que eu falei, você dá a palavra e eu dou o versículo, eu entrei aqui para continuar respondendo, né, e aí eu achei, tinha uma, acho que era de murmurar, essa última que eu coloquei nos meus stories. E aí eu fui pensar em qual palavra eu poderia falar com essa palavra, e aí eu lembrei do livro de Judas e achei o texto no livro de Judas. E ao ler esse texto veio muita coisa à minha mente e eu comecei a ler novamente o capítulo de Judas, porque esse Judas a gente pensa, né, quando a gente é leigo, que é o Judas Iscariotes, mas na verdade é um dos livros menores da Bíblia, se não for o menor, e tem um capítulo só, tá? E 25 versículos. E é um livro muito, muito revelador. Cada parte do livro de Judas revela muita coisa para nós. Tem muita referência cruzada, tem referência ao livro apócrifo de Enoque, tá? E é muito, muito interessante. Vai falar do juízo final, vai falar do castigo dos ímpios, vai falar muita coisa. A gente vai fazer aquela leitura responsiva aqui e eu vou explicando para vocês passo a passo, versículo por versículo e contextualizando. Bora? Vamos começar? Então abre sua Bíblia aí em Judas. Judas 1. Para começar, Judas, então, como eu disse, era um dos irmãos de Jesus, né, de Arruxa. Esse aqui é o Judas Tadeu, porque tem o Judas Iscariotes, que foi o traidor, né, o filho da perdição, que a gente sabe que ele não era um eleito, apesar de ter sido colocado nos meios dos eleitos. A Bíblia afirma para nós, né, teve uma época que a gente estava fazendo esse estudo e a gente não sabia ainda se era, mas existe uma profecia em Salmos que fala sobre ele exatamente, que ele se perderia. E o Messias já sabia, quando colocou ele entre os 12, que ele seria, assim, um vaso de ira no meio dos eleitos, porque ele tinha, assim, uma predeterminação para fazer aquilo. Então Judas existiu na história para cumprir exatamente o papel dele. Ele precisaria entregar o Messias, ele não poderia frustrar os planos do Pai. E Judas foi selecionado para fazer isso. Por quê? Porque o coração dele era mau. Ele foi criado para isso e ele simplesmente, durante todo o ministério, ele teve contato com a verdade. Ele recusou em seu coração o tempo inteiro. E a gente percebe isso por causa dos frutos dele, né? Os frutos de Judas eram frutos de incrédulo, eram frutos de uma pessoa ímpia, apesar de estar andando com o Messias lado a lado aí, certo? Então, esse não é esse Judas é o Judas irmão de Jesus, que muitas pessoas não entendem mais. Sim, Maria teve outros filhos, ela era imaculada na primeira concepção. Então, o Messias, ele nasceu como? Ele nasceu não foi através da união sexual entre homem e mulher. O Messias, a Bíblia relata para nós que ele foi fecundado pelo Espírito Santo, exatamente. Maria era virgem e concebeu a luz, né, ao Messias. Porém, ele nasceu com essa divindade pela questão de ter sido feito pelo Espírito Santo. Por isso ele não tem a natureza pecaminosa. Então esses dias vocês me perguntaram sobre isso também, né? Por que então, se todo mundo nasce com a depravação total, o Messias nasceu de uma pessoa, então ele deveria ter então pecado? Não, porque nesse caso ele não foi feito por uma fecundação entre homem e mulher comum. Então a mulher estava lá e ela foi, a Maria no caso, foi a pessoa escolhida para colocar o Messias no mundo. Então através do útero dela, através do corpo dela, o Messias entraria no mundo. Porém, a fecundação dela não foi feita com outro homem, senão daria alguém com depravação total, certo? Então, por esse motivo, a gente pode afirmar, sim, que o Messias nasceu sem pecado, e a Bíblia também fala em outros versículos, outros textos, que sim, ele tinha que ser um cordeiro imaculado, alguém que não tivesse pecado, que fosse purificado. Porém,
o Messias recebe a divindade, no caso, ele recebe o Espírito Santo, e aí sim passa a atuar como Deus, digamos, a partir do batismo dele. Então, ele, ao que tudo indica, não tem muito relato bíblico sobre isso, mas ao que tudo indica, ele era uma criança comum, ele era uma pessoa comum, porém já determinada, predestinada para um propósito. Por isso que em alguns momentos você vai ver ele tendo uns comportamentos, por exemplo, quando ele estava lá no templo discutindo com os doutores da lei lá, ele era criança, ele se perdeu, daí foram achar ele, acho que 12 ou 14 anos por aí, não me lembro agora, acho que foi 12 anos, ele estava lá discutindo lá e conversando sobre coisas muito profundas. Então já se percebia uma diferenciação naquela criança, era uma criança especial, porém para dizer que ele atuava como Deus já foi a partir do batismo, tá? Então, para entender esse contexto, certo? E aí, alguns católicos, algumas pessoas falam assim, mas a Maria era Imaculada. E aí existe até um culto, digamos, a Mariolatria, que eu falo, inclusive, na minha live de catolicismo, que existe esse culto porque como se fosse Maria gerou Deus. Isso é impossível. Maria não poderia gerar Deus, porque se ela gerasse Deus, ela seria mais forte, mais potente que Deus. Porque se tem algum ser humano que tem a capacidade de gerar Deus, ele pode ser considerado também um Deus. E é por isso que existe a tal da Mariolatria, uma adoração a Maria no culto do catolicismo. Porque eles consideram a Maria como se fosse mãe de Deus. Tanto é que essa conotação é falada, né? Maria, mãe de Deus. Porém, vocês entenderam a diferença, né? Maria gerou alguém que seria o Messias, que foi receber o Espírito Santo para atuar como Deus a partir do batismo. Tanto é que a partir daí ele começou o ministério dele, tá? E tem outros contextos também, no caso históricos judaicos, que o Messias, ele fez estudo rabínico e ele precisava, né, tinha acho que até os 30 anos aí, tem que fazer, só poderia pregar nas sinagogas e levantar a partir dos 30 anos, se você fizesse estudo rabínico. Então, tem todo esse contexto, tá? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender o que tá por trás das histórias, porque se a gente pega e lê só com a nossa cabeça, da nossa compreensão do cristianismo, ou a compreensão da nossa vida hoje, a gente não entende muito esses contextos. Então, por isso precisa entender, para que a gente não cometa o pecado da idolatria, para que a gente entenda quem é quem. Então, Maria teve filhos. Então, Maria não ficou imaculada a vida inteira. Ela foi imaculada na concepção do Messias. Mas depois ela, com certeza, foi lá, casou, porque teve mais filhos e são os irmãos de Yahusha, tá? Então, ela fez sexo sim, certo? Beleza. Continuando aqui. Judas. Então, lá, para quem chegou agora, estamos aqui lendo o livro de Judas, tá? Judas, Judas, servo de Jesus Cristo. A palavra servo, às vezes, a gente pode trocar por escravo, e ele coloca que ele é escravo do Messias. E a gente sempre fala isso porque quando a gente é regenerado, a gente passa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo do Messias, porque a gente é escravo, sempre a gente vai ser escravo. E quando a gente fala essa palavra, quando eu coloco essa palavra, eu tô querendo dizer o seguinte: escravos do pecado, ou seja, vendido ao pecado. O velho homem, ele era vendido ao pecado, ele não consegue lutar contra o pecado, ele peca deliberadamente. Esse é o homem escravo do pecado, ele se seduz pelo pecado, ele faz tudo em ordem ao pecado. Quando o homem é regenerado, o Espírito Santo vem, quebra o vaso, o homem pode começar a dar frutos. Logo, ele vira escravo do Messias, porque para que ele consiga ter esses frutos, para que ele consiga lutar contra este pecado, ele precisa ser escravo do Espírito Santo, porque sozinho ele não faz nada. Então, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do Messias. Então, escravo da carne, escravo do Espírito. Por isso que na Bíblia vai falar sempre servo, escravo do Messias. Sendo que, olha que interessante, ele fala assim: eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ou seja, ele tá falando que ele é servo, que ele é escravo do próprio irmão. Então, e ele é irmão de Tiago, então são 3 irmãos, né? Aos chamados. O que a Bíblia fala? Chamados, é aquilo que a gente fala. Chamados são as pessoas que são chamadas e são escolhidas, porque é aquele texto que fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse texto, o que significa? O chamado é o chamado do Evangelho. Então, todas as pessoas que vão receber o Evangelho, porém nem todos vão ser escolhidos, ou seja, nem todos vão crer no Evangelho. Então, a salvação é para quem crê no Evangelho, tá? Não é para quem só é chamado. Todos são chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, certo? Então, vamos lá. Santificados em Deus Pai. O que significa isso? Quando a gente é chamado, a gente tem fé para crer, a gente é santificado. O que acontece? Teus pecados são perdoados, você é justificado e santificado. Ou seja, você começa a dar frutos. Isso significa ser santificado em Deus Pai. Não é santificado em si mesmo. E é por isso que os católicos erram muito quando eles falam essa questão de você consegue se santificar, você precisa se santificar. Então, a santificação só é possível através de Deus, através de Yahweh, através do Espírito Santo. Você não consegue se santificar a si mesmo se você não tiver a força e o poder do Espírito Santo.
E outra palavra muito interessante, olha quanta revelação. Palavra por palavra, texto por texto, muita revelação. E, além de santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. O que significa isso? O que é uma coisa conservada? Algo conservado, você coloca ali, você faz alimento em conserva. Você tá lá, você travou ali, não vai estragar. Tá conservado, você colocou um negócio ali para conservar. Ou seja, alimento em conserva vai durar anos, vai ficar ali, você não precisa se preocupar com isso. O que significa isso? Conservado por Jesus. Significa que a nossa salvação ela é conservada. Ela está conservada no Messias, porque ele consumou a nossa salvação. Logo, você não perde sua salvação, porque ela está conservada. E ao longo do texto vocês vão perceber mais confirmações sobre essa questão da salvação. Beleza? Tô falando rápido aqui naquele bate-pronto que vocês gostam. Vai acompanhando o raciocínio aí. Vai escrevendo aqui se tiverem dúvidas, mas prestem muita atenção no que eu estou ensinando agora para vocês, tá? Judas 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Misericórdia por quê? Porque misericórdia para a salvação. Paz, que é o quê? A graça traz a paz, que excede todo entendimento. E o amor, porque todos os maiores os dons, o amor é o maior. Então, você tem que amar o seu próximo. E através desse amor, isso tudo vai ser multiplicado pelo Messias, certo? Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, que é o que? A salvação que você compartilha com os eleitos, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Perceba, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, a fé foi dada aos santos. E o que significa aqui batalhar pela fé? É expandir o evangelho, é continuar pregando a palavra. Não é tipo, vou perseverar na fé para que eu seja salvo e tal. Não, aqui é batalhar pela fé, ou seja, insistir na pregação do evangelho, tá? Então era esse o objetivo da carta. E vocês podem confirmar todas essas informações nessa Bíblia aqui maravilhosa, que é a Bíblia que a gente indica, que é essa aqui, ó, gigantérrima, da King James, porque cada texto é comentado e explicado o contexto embaixo. Gosto muito desses comentários bíblicos, tá? É sempre interessante você pegar um comentário, outro comentário, e aqui, como é uma Bíblia muito completa, ele tem as referências cruzadas e os estudos embaixo explicando cada contexto de cada versículo, o que está sendo falado, para você entender de fato o que está sendo falado, tá? E aí são muitos estudiosos, muitas religiões, tem todo tipo aqui, então você consegue ter um estudo mais aprofundado mesmo, tá? E pode confiar porque até agora tá tudo bem, mas é aquela história, analisa tudo, tá? Beleza, Judas 4. Porque, olha que interessante, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Essa parte aqui, ele tá falando das pessoas que se infiltraram, né, e trocaram as verdades e querem deturpar a graça de Deus, fazendo com que a gente continue debaixo das ordenanças da lei. Mais ou menos isso, tá? E são pessoas que têm a mente cauterizada, que fala lá em Timóteo já. Então é uma referência aqui, né? Que a gente pode pegar aqui no texto 4, ó. Que ele queria que esses falsos mestres, eles secretamente se filtraram na igreja. Por causa da influência desses falsos mestres, Judas insistiu que seus leitores batalhassem pela fé. Que foi o que a gente conversou. Que a fé foi confiada aos eleitos, certo? E esse batalhar pela fé, como a gente disse, é esse batalhar pela pregação do evangelho, certo? Devemos fazer isso de uma forma obediente, desenvolvendo os frutos. E a fé é essa revelação cristã que ele está tratando aqui. E que esses falsos mestres estavam tentando deturpar a graça que foi dada aos eleitos. Então, a evangelização, que era a mensagem pelo Messias, estava sendo deturpada dentro do próprio meio deles, né? No caso, do cristão, né? Mas não é meio cristão, porque daí você tem o contexto judaico da época. 5. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pessoal, Deus, Yahuwah, o Senhor, destruiu os que não creram. É o que ele vai fazer de novo, é o que ele sempre fez. Então, aquele Deus do paz e amor e ecumenismo é o Deus do humanismo. O Deus da Bíblia é um Deus que destrói mesmo, que faz acontecer, que joga a sua ira, que vai ter o juízo, vai jogar a gente no lago de fogo. E ele já fez isso, então tá fazendo de novo, vai fazer sempre. Porque é assim que funciona o juízo do Pai, certo? A soberania, um Deus soberano não aceita nada que seja oposto a ele. Então, quem tá se opondo a ele vai sofrer.
É assim que funciona. Judas 1:6. E aí vem aqui, olha que interessante. Esse versículo, ele é uma alusão, né, uma referência a o Gênesis 6, que o Eric tanto fala, que inclusive ele estava falando do livro ontem, que ele conseguiu fazer mais umas remessas lá. Ele tem também live, estudos bem aprofundados sobre isso, vai estar no curso dele também, sobre a questão do Gênesis 6, a questão dos anjos que coabitaram com as mulheres. Olha aqui a referência, tá? Com as mulheres ímpias. Olha a referência aqui ao livro de Enoque, tanto é que aqui ele fala assim, ele está se referindo ao livro de Enoque, no caso aqui, Enoque 6:19, tá? E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui, ó, tá melhor explicado. Olha só, outra versão. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Estado original, o quê? Não vou fazer sexo, tá? Mas deixaram a sua própria habitação, saíram, se rebelaram. Ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Então esses caras estão aprisionados, né? Cadeias eternas sobre trevas até o julgamento, ou seja, vão ser julgados. É por isso que tem naquele texto, acho que é Apocalipse, que fala assim, o lago de fogo separado para Satanás e os anjos, enfim, né? Tem esse texto aí. Beleza. Continuando. Assim, olha aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra era a alta fornicação sexual. E aí é que ele está fazendo uma conexão com essa fornicação sexual que acontecia também. Então, essas eram as práticas, né? Aqui no 8 a gente vai entender, ó. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperam as dignidades. Olha aqui no outro linguagem. Também, que é a King James que eu gosto. Também, do mesmo modo, ou seja, da mesma forma, estes sonhadores imundos, olha que interessante esse texto, sonhadores imundos, vou explicar para vocês o que significa isso. Contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. Potestades aqui significa anjos também, tá? Tanto é que a gente fala assim, nessa batalha contra principados e potestades. Toda vez que fala potestades, são anjos, tá? Então, aqui nesse caso, esse versículo 8, ele tá dizendo o quê? Que o pecado desses falsos mestres, ele era semelhante aos pecados mencionados nesses que eu falei, de moralidade sexual, de Sodoma e Gomorra, de trocar a verdade do Pai, trocar a graça pela mentira, esses ensinamentos errados, tá? E eles estavam atrás de sonhos vazios, ou seja, eles procuravam essas questões de terrenas, eles estavam focados tanto nessa questão terrena, e eles ficavam procurando esses sonhos, eles tinham arrogância, eles cometiam essa imoralidade sexual, né, os líderes que estavam infiltrados, e também se rebelavam contra as autoridades bíblicas. As autoridades blasfemavam contra as potestades, falavam mal dos anjos, enfim. Essa questão, aí você vai continuando vendo no 9. Olha que interessante esse texto do 9, que vai falar sobre aquela questão do arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e aqui você vai entender por que o arcanjo Miguel não é o Messias, tá? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Se o arcanjo Miguel fosse o Messias, ele é o Senhor, ele mesmo repreenderia o diabo, mas ele não fez isso, e aqui a gente tem a explicação, né, que Judas, nesse versículo 9, ele constatou a blasfêmia dos hereges lá, contra os anjos, com receio do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés. Esse texto aqui do corpo de Moisés, eles falam que é uma referência cruzada ao apócrifo, tá? Apócrifo da Assunção de Moisés. Tá? Então, essa referência que eles falam de contender, dessa questão que aconteceu lá, vem de um apócrifo, e essa referência está aqui na Bíblia também, certo? Então, na história, Miguel, ele tentou enterrar o corpo de Moisés, mas o diabo se opôs, dizendo que era ele que tinha que decidir sobre o assunto, porque Moisés era um assassino. Em vez de achar que tinha o direito de condenar Satanás, por sua coluna, Miguel invocou o Senhor. Então, a gente percebe no Messias, quando ele estava lá na tentação do deserto, ele mesmo repreendia, ele falava, vai-te Satanás. Ele mesmo repreendia Satanás. Então, o Messias, ele tem poder para repreender o Satanás. Por que o arcanjo Miguel não tinha poder, ou por que ele escolheu não repreender e disse, o Senhor repreenda?
porque ele não é o Messias, certo? Então, assim, tem vários textos, né? Tem até um estudo aí sobre essa questão do arcanjo Miguel, mas aqui a gente vê bem claro, esse texto pra mim é um dos mais claros, que mostra, né, que se ele fosse, ele falaria ele mesmo, não teria, não preciso falar isso, sendo que sou eu que tô ali fazendo a ação, certo? 10, Judas 1:10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas, né, nesse caso aqui, ele disse que os falsos mestres estavam falando mal daquilo que não entendiam. Então eles não entendiam sobre a graça, eles não compreendiam. Então ele comparou esses falsos mestres com animais irracionais, que falam, que no caso, né, não falam, mas que agem sem racionalidade, porque os animais não têm racionalidade, eles não conseguem criar coisas, eles não conseguem pensar, eles não conseguem agir, eles têm como eu falo, né, eles têm ali uma programaçãozinha, eles agem por instinto, mas eles não tomam decisões criativas, eles não têm racionalidade para pensar sobre o que está fazendo, eles simplesmente fazem. E essa é a grande diferença quando a gente pergunta assim, vocês me perguntam assim, olha só, o que é livre agência, né? Os animais não têm essa questão de livre agência, os animais, tudo bem, eles não são robôs, mas se você for parar pra pensar, como eles não racionalizam, eles não criam coisas, eles não têm criatividade, eles agem por instinto. E aí, esse instinto você pode comparar, assim, a uma programação feita, né? Então, eles não vão fazer algo além do que eles fazem. Eles comem a comidinha, eles brincam no brinquedinho, eles dormem e eles comem a ração deles. Eles não conseguem fazer nada além disso, né? Então, eles vêm com uma capacidade X específica, uma programação específica, e eles vão agir conforme essa programação. O homem não, apesar de que ele venha com essa depravação, né, na carne, ele venha com essa vontade, esse desejo carnal, ele pode fazer coisas, ele pode agir assim, conforme, na vida dele. Eu posso escolher essa camisa, eu posso escolher se eu vou comer agora ou depois. Eu não estou agindo como um robô. Isso é a livre agência. Agora, não confunda a questão da livre agência, ou seja, a capacidade que eu tenho em agir, pegar a minha mão, tirar isso aqui desse lugar, botar aqui, tomar aqui um café. Eu não estou recebendo um comando específico para fazer isso, senão eu ficaria aqui, ó. Agora, pegue o café. Aí eu pego o café. Toma o café. Eu tomo o café. Se eu estivesse recebendo o comando para agir, eu seria um robô. Então, eu não teria livre agência. Então, Deus dotou a gente de capacidade de ação. Então, eu posso agir. Porém, essa capacidade de ação que eu tenho, que eu ajo perante o meu corpo, eu controlo o meu corpo, ele está sendo controlado com uma outra operação. Então, é como se eu controlasse o meu corpo aqui dentro da minha esfera social, do meu ciclo aqui, e Yahweh me controla acima de tudo, porque como ele está fora da equação, como ele está na eternidade, ele já controla tudo, todos os aspectos. Eu não tenho como colocar Yahweh dentro da minha realidade, porque ele é atemporal, ele vive na eternidade. Eu sou do tempo, então eu tô conversando com vocês aqui, agora são 11h20 da manhã, agora eu tô aqui, então meu tempo tá correndo pra mim. Ao mesmo tempo que eu falo, eu envelheço, então eu sou perecível, eu tenho contagem de tempo, eu vivo na cronologia. Logo, eu ajo dentro da minha cronologia. Agora, Yahweh, como ele está na eternidade, ele age na eternidade. Então, antes do haja luz, tudo está consumado. Então, eu posso dizer que ele está no controle e controla tudo a todo momento. Então, isso não exime a minha livre agência, ou seja, minha capacidade de agir dentro da minha realidade. Porém, essa realidade é toda criada e moldada e conduzida e decretada por Yahweh. Porque nada que ele precisa que seja executado vai ser frustrado. Se eu tivesse 1% de capacidade de alterar algo ou de fazer algo sem que ele decretasse antes, eu poderia estar escrevendo a história criando algo que ele não deseja. E a Bíblia fala que não pode acontecer isso, que ele é soberano. Então, por este motivo, isso é a livre agência e por isso que ele compara a questão dos animais irracionais, tá? Certo? Continuando aqui. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui ele está fazendo uma referência, né, a Caim, a Balaão e Coré, porque são pessoas que durante a história aí tiveram suas histórias e agiram sim com ódio, ganância e rebelião. Então ele faz essa conexão para poder concluir pra gente e fazer uma comparação do que esses caras estavam fazendo infiltrados dentro do povo de Deus, tá? 12. Estes são manchas em vossas festas de amor. Banqueamos, essa festa que eles estão falando, são as festas que aconteciam, né, da ceia do Senhor, né, as festas de fraternidade, que eram umas refeições comunitárias que eles faziam. Então ele tá aqui, ó. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Tá comparando com tudo que é ruim. Ó, aqui na Bíblia King James fala assim: estes são manchas em vossas
festas de caridade, tanto que fala assim daquela palavra mácula. Quando ele fala mácula, né, ele vai falar de novo aqui a mácula no final, quando ele fala que a gente foi apresentado sem mácula, mácula é mancha, mácula é impureza. Então, quando ele compra a gente sem mácula, certo? Então ele deixa a gente puro. Não é que a gente seja puro porque a gente é maravilhosão, que a gente é o alecrim dourado. Não, porque ele garantiu que a gente fosse limpado dos pecados, justificados pela fé, e aí sim, santos, na verdade, no Messias, tá? Então, ele fala aqui, ó, esses são manchas, ou seja, manchas no meio do povo, tá tudo limpinho, tudo branquinho, pensa uma camisa branquinha, a mancha é um negócio que fica assim, destacado, fica sobressaindo, em vossas festas de caridade. Quando festejam convosco, alimentando-se sem temor, eles são nuvens sem água, levadas por nuvem seca, porque a nuvem tem água, levadas pelos ventos, ou seja, é algo que tipo tá ali, tá com aspecto, com uma aparência boa, mas na verdade é falso, é fake, entendeu? Árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, árvores que parecem bonitas, parecem que têm frutos, mas os frutos não duram, não prevalecem. Essas são as pessoas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres que eles estavam fazendo. Quem são eles? Ondas impetuosas de mar, que espumam a sua própria vergonha. Aí vem aqui que interessante, estrelas errantes, para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Estrelas errantes, pessoal, são os planetas, tá? Aí vem aquela questão da terra plana, do conhecimento de mundo, da concepção hebraica. Tanto é que em seguida ele vai falar sobre essa questão dos planetas aqui, ó. Como a gente fala aqui, ó. Os hereges também eram como estrelas errantes, para as quais estavam reservados o negrume das trevas. Alguns estudiosos defendem que Judas foi influenciado por Enoque, o livro de Enoque, a gente falou de novo aqui. Então, ele faz referências aos livros apócrifos. É por isso que a gente tem que analisar, às vezes, os livros apócrifos. Mas, às vezes, as pessoas ficam muito assim, ai, meu Deus, livro apócrifo e tal. Nem leu a Bíblia, não conheceu nem a Bíblia, vai pular para os apócrifos? Não é interessante. Interessante é que você tenha um conhecimento bíblico geral para depois, sim, analisar o nível avançado, né? Você primeiro faz ali o ensino básico, depois você faz a faculdade. Então, basicamente é isso. Então aqui você tem várias confirmações do livro de Enoque na própria Bíblia. Então a Bíblia é inspirada, então se ele está fazendo uma citação, uma alusão, a gente pode entender que é um livro que vale a pena ser estudado. E o livro de Enoque fala muito sobre a questão de cosmologia hebraica, né, da Terra, enfim. E aí aqui está falando, né, dessas estrelas errantes. E aí aqui em seguida ele mostra, né, que a rebelião dos seres celestiais fez com que os planetas ficassem vagando, que aí os planetas são as estrelas errantes. Também é possível que Jesus tivesse em mente que os anjos caíram no passado, que é a questão que a gente estava falando do Gênesis 6, lá da conspiração, né? Do que os anjos desceram, coabitaram com as mulheres. Então, anjos fizeram sexo com as mulheres ímpias e geraram os gigantes, né? Que tá lá no do Gênesis 6, do contexto. E aí, engraçado também é que nessa questão dos anjos caídos, eles falam que eles são retratados como estrelas cadentes. Tem aquela história, né, que o Eric vai falar bastante no curso dele de astrologia lá, bíblica, que sobre essa questão da comparação que existe entre os anjos serem estrelas, tá? Então aqui sempre tem essa alusão, essa conexão, mostrando que as estrelas cadentes são anjos que estão caindo, sabe? Então é bem interessante, cara, tem muita revelação aqui. E esses anjos que foram desobedientes, ou seja, eles deixaram a habitação deles, eles utilizaram o órgão sexual deles, que eles não tinham essa autorização, eles agiram, digamos, dentro do livre-arbítrio deles, né? Porque eles não eram necessariamente vendidos para o mal, assim como o homem é. Então, ele tinha a influência do bem, porém, eles decidiram fazer o mal. Claro que tudo dentro da vontade do Pai. Então, é óbvio que se eles deixaram a habitação deles, se eles agiram perante o livre-arbítrio que eles tinham, os anjos, né? Então eles decidiram executar o mal, e é claro que dentro disso tudo a história está sendo conectada, e Yahweh quis que acontecesse assim, porque se Yahweh não quisesse, ele simplesmente fulminava eles lá e deixava tudo acontecer e acabou a história, tudo maravilhoso. E não é assim a história que foi escrita por Yahweh. Então a gente vai aguardar o final da história, né? Pra que a gente, que nem eu falo, não tem que ficar julgando, porque você não é Deus, então você não tem que pensar como Deus, até porque se você tentar, você vai falir demais, porque você não tem a capacidade de pensar como Deus, tá? Você tem uma mente depravada, você tem uma vontade de inclinação pro mal, então automaticamente você só tem que rogar por misericórdia e paz, que é exatamente o que Judas fez, e todas as cartas iniciam assim, certo? Então esses anjos desobedientes, eles foram destinados para o castigo eterno, né? E esses hereges, que é quem ele está fazendo essa conexão, eles estão indo para o mesmo lugar. Então são pessoas que parecem vasos de honra, que estão infiltrados no meio da galera e fazem todas essas atividades aqui, essas comparações. Então eles vão para o lago de fogo. Então ele está falando do castigo eterno para estes, tá? Continuando aqui, e também aí vem o 14, né? Judas 14, tá acabando.
E também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, né? Santos, tem gente que é escolhida, não é todo mundo, para fazer juízo contra todos. Fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Olha que interessante, aqui ele faz uma diferença, né? Ímpios pecadores, olha que interessante, né? Ou seja, ímpios que permanecem na prática do pecado, porque antes da gente ser vaso de honra, a gente era ímpio, todo mundo nasceu ímpio. Só que esses aqui ele tá falando dos ímpios pecadores, ele não tá falando dos ímpios que foram regenerados, ou seja, da galera que luta contra o mal, que se arrepende dos pecados, que são justificados. Então ele está falando de ímpios pecadores, ou seja, ímpios que permanecem na prática do mal, permanecem na prática do pecado, porque eles não são regenerados e transformados pelo Espírito Santo. Porque quem é regenerado e transformado pelo Espírito Santo deixa de ser ímpio, o velho homem fica para trás, como Paulo diz, e aí agora passa a ter uma vida diferente, uma vida de frutos. Tanto que fala assim, vá e dê frutos, né? Vá e frutificai-vos, é uma ordem. Então se você ouviu o evangelho, se você teve fé, isso daí são indícios de que você é um eleito, tá? Aí se você foi viver a tua vida e você frutificou, você começou a de mostrar os frutos do Espírito que não vêm de você, significa que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Você continua pecando? Provavelmente vai pecar sim. Só que a diferença é o quê? Você vai se arrepender, você vai sentir culpa, você vai ir lá e vai orar, pedir perdão. Você vai ter uma angústia dentro de você, te mostrando, te apontando aquele pecado. Isso daí é uma grande evidência de que você é um eleito, certo? Continuando. 16. Estes são os murmuradores, que foi o texto que eu procurei hoje, por isso que eu tô motivada a fazer essa live, né? A pessoa botou a palavra murmuradores, daí eu pensei e achei, e aí fui nesse. Então esses são os murmuradores, tá? Os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Cara, parece que escreveu isso aqui pra hoje, né? Porque é o que mais tem. Repetindo, esses são os murmuradores, ficam reclamando o tempo inteiro. Ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo. Só na frequência do medo, só na negatividade. Os queixosos, nada tá bom, tudo que eu ganho tá ruim. Nada tem graça, não vejo nada de bom na minha vida. Tudo é péssimo. Andam segundo seus desejos carnais, ou seja, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama, eu quero ter sucesso, eu quero ter isso, aquilo. O dia que eu tiver isso, aquilo, eu vou ser feliz. São pessoas que só atendem os desejos carnais. E cujas bocas proferem palavras muito arrogantes. São pessoas que não têm o fruto do Espírito, não falam palavras de amor, de paz, de tranquilidade. Falam palavras só da frequência do medo, só problema, só coisa ruim, né? Admirando as pessoas por causa de alguma vantagem, ou seja, são os interesseiros, aqueles que se aproximam de você, que chegam perto de você só para poder ganhar alguma coisa. Nada deles é genuíno, nada é genuíno, porque para ser genuíno precisa ter o Espírito atuando, e você vai ver que em seguida ele vai falar que são pessoas que não têm o Espírito. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. 18. E como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, sensuais, que não têm o Espírito. Percebe? Sendo estes os que se separam a si mesmos, se vangloriam, dão muita humanização no negócio. O homem, você é capaz de fazer tudo, você é o dono da sua vida, você é o dono do seu caminho, pega a tua bênção, irmão, vai lá, faz e acontece. Culto coaching, tá mudo? Vocês estão me escutando? Falou que ficou mudo aqui, vocês estão me escutando? Confirma aqui pra mim que tá me escutando. Mas, confirma pra mim que vocês estão me escutando aqui, ó. Manda mensagem aí. Tá me escutando? Estão me ouvindo aqui? Escreve pra mim. Sendo estes os que se separam a si mesmos, sensuais, que não têm espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, tem uma separação. Obrigada, galera. Então tá funcionando. Vai me confirmando aqui, porque daí eu não consigo saber. Então, ele tá fazendo uma separação. Ele tá mostrando que tem pessoas que parecem que são crentes, mas não são. E ele tá dizendo como que essas pessoas agem, porque elas não têm o Espírito. Então, pessoas que agem assim, elas não têm o Espírito atuando em sua vida e promovendo frutos. Agora, se você perceber pessoas, no caso, a segunda parte, mas vós, ou seja, vocês, separado aqui, ó, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, ou seja, só a fé,
Somente a fé consegue edificar vocês. Vocês oram no Espírito Santo, ou seja, vocês jogam suas súplicas, né, através do Espírito Santo. Vocês se conservam, lembra? Conserva, alimenta em conserva, mantém. Se conservam no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela é ganha por misericórdia, tá? Ela é ganhada, ela é concedida por misericórdia, não é meritocracia. Por isso que o culto humanista já era, o evangelho humanista já era esse negócio de fazer acontecer para você ser salvo, esse negócio de confirma a tua coroa para ninguém tirar a tua coroa. Esses textos que as pessoas usam tá totalmente fora do contexto, fora da verdade bíblica. Aqui, ó, tô fazendo a narração com vocês da leitura responsiva do Judas completo, texto por texto, palavra por palavra. É muito claro, tá? Mas existe uma cegueira espiritual aí, a galera não vê. E aí fica nesse evangelho humanista. Então, conservai-nos, vai manter no amor de Deus, porque a fé mantém você no amor de Deus, o Espírito Santo mantém você no amor de Deus, esperando a misericórdia, ou seja, você aguarda a misericórdia. É só isso que você pode fazer. Você aguarda a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então a misericórdia que ele vai ter é para a vida eterna. Agora, se a sua vida terrena tá dando bosta, você tá pobre, tá dando coisa errada, ou que você tá muito rico, tá se dando muito bem, ok, isso não tem nada a ver com o Messias. Isso tem a ver com a tua vida aqui, com o que tem que acontecer para você, com as suas decisões dentro do seu grau de atuação aí, a sabedoria, o conhecimento que você tem, que você adquire, que você vai lá e executa. Então, se as pessoas estão onde estão pobres ou então não estão conseguindo evoluir, tem coisa ali que está acontecendo na vida dessa pessoa para chegar nessa conclusão. Só que assim, a salvação não tem nada a ver com isso. Você pode ter uma vida terrena muito ruim, você pode ter uma vida terrena muito boa. Isso não tem nada a ver com a sua salvação. Coisas terrenas se resolvem de forma terrena, coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Então, a nossa guerra espiritual, nossa batalha espiritual é contra principados e potestades que estão lá nos reinos celestiais, né? Só que a nossa vida terrena é contra o boleto que vai vencer. É contra a comida que não tem na geladeira. Então, essa é a vida terrena. E isso não tem nada a ver com a promessa do que o Pai deu pra nós. Pelo contrário, vai viver tua vida aí. Vai trabalhar, vai servir, vai fazer as coisas dentro da sua esfera social. Certo? Agora, se vai dar errado, se vai dar certo, aí se você souber conduzir sua vida, né? Como ordem, o Pai deixou que a família, que o patriarca, a matriarca conduzisse a sua família. Então, se seus filhos estão tudo perdidos na vida, você pode ter certeza que tem um dedinho seu errado aí, tá? Não é porque assim, mas aí você foi predestinado para ele ser daquele jeito, então não tem nada a ver com isso. Claro que tem, porque a predestinação usa nossas ações para predestinar. O Pai, quando ele predestina, ele está usando as suas ações, ele está usando a sua onisciência, ele está usando o seu conhecimento, que ele mesmo te conduz, certo? Só que as pessoas rejeitam o conhecimento. A Bíblia fala isso, que você rejeita o conhecimento todo dia. Então, essa canseira que a gente tem de ouvir Bíblia, essa canseira que a gente tem de abrir a Bíblia e ler, esse sono que dá, você quer fazer tudo menos ler a Bíblia, é tudo espiritual, é tudo para te afastar do conhecimento, porque a verdade, como eu digo, a verdade às vezes dói, dependendo de qual foi a verdade, mas ela te liberta dessa escravidão do pecado, te liberta da escravidão terrena, porque existem muitas verdades. Quando a gente fala da verdade bíblica, eu tô dizendo que você tá se libertando da escravidão do pecado, então você não vai pro lago de fogo. Agora, quando eu tô te dizendo que a verdade liberta, eu posso estar falando de qualquer verdade. Qualquer verdade hoje que você descobre do mundo, que o mundo é um engano, que as coisas foram enganadas, foram te levadas à doutrinação, ela vai te libertando, porque daí você vai vendo, cara, então é isso, né? Putz, então por que eu perdi muito tempo com isso aqui e tal? E você vai ficando mais em paz, sabe? Você vai se libertando das vaidades, você vai se libertando das coisas que não pertencem ao espírito, mas pertencem à carne. Então é isso que tá dizendo aqui. Que a gente tem que ter essa dissociação da fé, né, no caso a parte espiritual da nossa vida terrena. Então não adianta você culpar a Deus que sua vida tá na bosta. Não adianta você culpar a Deus que você tem uma doença, alguma coisa de ruim aconteceu com você. Você tem que observar a sua vida e ver o que você precisa mudar e melhorar para que você atue nessa questão. Entende? Continuando aqui. 22. E de alguns tende compaixão com discernimento, ou seja, não é pra você ter compaixão deliberada por todo mundo. O ímpio que faz um monte de coisa, vou ter que levar ele pra minha casa porque a Bíblia fala pra eu amar o próximo. Não. Verso 22. E de alguns tende compaixão com discernimento. Aqui, ó, 20 ao 23. Olha a explicação. Após se dedicar em grande parte a escrever os falsos mestres até aqui, Judas ensina para os leitores batalharem pela fé, que foi o que a gente falou, continuar perseverando no evangelho, tá? Eles deveriam mostrar compaixão pelos vacilantes. Então a gente tem que demonstrar compaixão por aquele que cai, que é aquele que peca, certo? Ir atrás dos que já tinham sido enganados para salvar, né? Para poder a gente salvar eles do fogo.
né? Porque daí você tá pregando pra pessoa, a pessoa tá promovendo a fé, tá despertando o eleito. E se preocupar com os hereges desobedientes, tudo ao mesmo tempo. No entanto, os cristãos deveriam ter cuidado para não se contaminar também. Então, aquela história de você prega o evangelho, insiste quanto é tempo, mas se a pessoa recusou no coração dela, let it go. Não vai jogar pérola aos porcos. Fala uma vez. Se a pessoa te procurar, fala 2 vezes. Se você viu que tudo que você está pregando, você está falando ao vento, palavras ao vento, porque nada muda, nada evolui, nada faz diferença, let it go. Faz igual a Frozen, let it go. Tá entendendo? Porque o Espírito Santo do Pai vai atuar naquela pessoa se for da vontade do Pai. Mas você já fez seu papel, você fez seu id. Você levou o evangelho para as pessoas. Certo? Esse é o nosso papel. E aí ele acaba aqui, ó. Salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ou seja, tem que demonstrar as obras infrutíferas do mal. Você tem que falar, isso é errado, irmão. Isso é certo, irmão. Permanece aqui, irmão. Vou orar por você. Você precisa exortar conforme a justiça. É que o homem, ele não é justo. Então, quando a gente vê certa ação, a tendência é a gente julgar errado. Porque tu não tá acompanhando a pessoa na casa dela. Tu não tá sabendo o que ela tá acontecendo com ela. Aí tu vê ela cometendo um pecado ali, tu vê ela fazendo um negócio, tu vê outro divorciando, ele fica, ih, ela já começa a falar. Porque você acha que você tá julgando com a justiça, porque você tá vendo, mas você tá vendo muito superficial. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que odiar a vestimenta manchada pela carne. Então você tem que odiar as obras da carne. Você tem que odiar as coisas que são erradas, mas você tem que amar o seu irmão. Se ele é seu irmão na fé, se ele crê na verdade, mesmo assim tá caindo, tá escorregando, tudo perdido, você tem que amar o seu irmão. O irmão. O ímpio você tem que deixar quieto, let it go. O ímpio, let it go. O ímpio você entrega pro Espírito Santo e já era. Agora, o seu irmão, você insiste com ele, tá? Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, olha aqui, quem é que impede você de cair? É você mesmo? É você no seu dia a dia, na sua perseverança? Não. Aquele que é poderoso para impedir você de cair. Então, o Pai impede você de cair se ele quiser. Para apresentar-vos sem defeito. Lembra a mácula que eu falei? Aqui é o texto que fala da mácula. Ele vai apresentar a gente sem defeito. Desculpa, você é sem defeito? Eu sou sem defeito? Não, eu sou cheio de defeito. Cheio de defeito. Essa pessoa com defeito aqui sou eu, nessa live aqui. E ele tá dizendo que vai me apresentar sem defeito? Ou seja, é por causa de mim? É por causa das minhas ações? Ou não? Porque ele vai garantir que não vai me deixar cair e vai me apresentar sem defeito. Esse defeito aqui é a questão da justificação pela fé, tá? Diante da presença da sua glória, com abundante alegria. Aí vem aqui, ó, ao único Deus sábio. Ou seja, ao único Deus sábio, um Deus só, e ele é sábio. Não tem Satanás como Deus do mal agindo. É o único Deus e ele é o único sábio. Nosso Salvador, ele nos salva. Seja glória e majestade, domínio e poder agora e sempre. Domínio, o que significa domínio? Domínio. Dominar você, dominar eu, dominar tudo. Tá tudo dominado, geral, tá tudo dominado. Isso aqui é o Deus. Esse é o Deus soberano. Esse é Yahweh Tsevod. Domina o mal, domina o bem, domina eu, domina você, domina os animais, domina tudo. Dominar, controlar, poder. Esse aqui é o Deus. Não é esse que tá pregando aí no Evangelho Humanista. Agora, naquela época e para sempre. Amém. Isso aqui, ó, é a carta de Judas. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, vocês perceberam. Então, se tem um livro que vocês precisam entender muitos conceitos sobre a salvação, sobre os apócrifos, sobre a perdição, por que a vida tá no mal, por que a gente tá no mal, essa questão dos anjos lá. Tudo é o controle do Pai. E você não perde sua salvação, você vai ser limpo, você vai ser purificado. Essa é a mensagem de hoje pra você. Você que tá aí escutando, tá ouvindo aí a questão, percebeu aí todo o contexto bíblico, pega essa palavra, irmão, vai orar agora e vai entregar a tua vida pro Pai. Porque não é segundo suas forças, tá? Não é segundo as minhas forças. Eu não tô aqui 11h40 da manhã hoje é quarta, nem sei, tô tão perdido no tempo. Quarta, quinta-feira aqui, na maior correria da minha vida. E eu parei pra ler isso aqui com vocês. Por quê? Porque não sou eu que controlo a minha vida. Eu sou incentivada pelo Espírito Santo a agir. E todos somos, todos que são eleitos são. Então, se você tem uma dúvida se você é um eleito, veja essa live, assista as outras e você vai ter certeza, irmão, da tua salvação. Não anda ansioso por coisa alguma. Antes, admoesta, coloca tudo nas mãos do Pai. Beijo.